me chamo José Luiz Esteves. As pessoas na minha vida, né, me conhecem por José Esteves ou por Luiz Esteves. Algumas pessoas lá atrás no tempo me chamavam de Zé Tripinha, porque isso tem a ver com a minha história também, né? Porque eu não era uma pessoa gordinha, era uma pessoa muito magrinha. Algumas pessoas me conhecem como Zé Carioca também, porque pelo acento vocês já viram que eu não sou, por exemplo, de São Paulo, onde eu estive, né, durante os últimos 6 anos, nem de Belo Horizonte, em Minas, onde eu me encontro agora, trabalhando e morando também. Quando as pessoas pedem para a gente contar um pouco da nossa história, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, e eu acho que todo mundo que já teve a oportunidade de estar sentado aqui no banquinho do Awaken vai concordar comigo, quase sempre essa história é aquela história do lado A, que você quer contar. Porque você se prende tanto naquilo que as pessoas conhecem de você, naquilo que você faz hoje na sua vida, naquilo que você é, o que você conseguiu ser, naquilo que você se tornou, no que você conseguiu se transformar, né? Nas coisas bem-sucedidas que você faz, no exemplo que você dá, de alguma forma, né? E falar um pouco da gente é como se a gente fizesse um mergulho de verdade no lado B. Então, um pouco dessa história que eu estou trazendo aqui do José Luiz Esteves para vocês, é uma história que pessoas que estão na minha vida caminhando junto comigo há 20 ou há 30 anos não têm nem ideia de que existe, né? De que existiu. Porque quase sempre para as pessoas com que você se relaciona, você é aquilo que o seu currículo diz. E meu currículo diz que eu sou um monte de coisas, né? Meu currículo diz que eu sou doutor em administração, meu currículo diz que eu sou mentor de startups, de novos negócios, que eu sou professor, que tenho livros publicados. Meu currículo fala das minhas experiências internacionais, das viagens que eu fiz hoje a 22 ou 23 países. Meu currículo fala. E meu currículo não conta nada, né? E aí o Awaken faz isso, faz com que a gente fique pensando, olha, você se tem que contar uma história, aproveita então para fazer um mergulho, né? E ver como é que ela se dá. E a minha história ela começa no dia 13 de dezembro de 1964. E se vocês podem lembrar, a gente tem um acontecimento aí marcante na história do Brasil em 1964. E dezembro está 9 meses depois desse acontecimento marcante. Esse acontecimento é em março, né? E eu posso dizer, então, para vocês que o Zé Esteves é filho das circunstâncias daquele momento. Tendo nascido no dia 13 de dezembro de 64, e, curiosamente, o dia 13 é o dia de Santa Luzia, a minha madrinha, minha padroeira, e ela é uma santa que é reverenciada porque ela é a protetora dos olhos, né? Então, acho que foi guiado pela mão dela que eu acabei saindo do útero da minha mãe, aquele dia 13 de dezembro, talvez ali estreando uma impossibilidade que a minha mãe teve de ir para a rua em algum momento em março. E aí obrigou-se ela a ficar em casa. 9 meses depois estava lá o Zé Esteves, né? E tem a ver também um pouco com a minha história o fato de eu ter nascido numa maternidade que se chama Casa da Mãe Pobre. Ela não se chama Casa da Mãe Pobre porque é uma maternidade de pessoas que têm dinheiro. Ela se chama Casa da Mãe Pobre porque ela é uma maternidade para mulheres pobres. O Zé Esteves era uma criança pobre, uma família humilde, nasceu num subúrbio do Rio de Janeiro, que tem uma praia que não é cantada como as outras praias de Copacabana, de Ipanema e de Leblon, mas tem uma praia também que é quase sempre vista de forma caricata, que é Ramos. Essa mesma praia do Piscinão, que não existia da minha época. E é a praia que, para mim, e para os meus irmãos, estava acessível
a mais ou menos 8 quilômetros ou 10 quilômetros de distância de onde a gente morava, e a gente tinha que caminhar em Tão Pequenos para ir à praia ali, porque as outras praias, né, essas cantadas na música, elas dependiam que a gente pegasse uma condução, que a gente atravessasse o túnel, né, que separa um pouco, de forma caricata também, os dois rios de Janeiro, as duas cidades maravilhosas que existem, né? E a minha infância ela foi vivida na pobreza. Ela foi vivida numa casinha muito humilde, de 4 cômodos, cercada por na esquininha, né, de uma rua muito simples, e onde minha mãe tinha um quintalzinho que ela aproveitava para plantar algumas coisas que reforçavam a comida da gente. Como seria possível se fazer nos subúrbios se os subúrbios não fossem tão diferentes ainda no dia de hoje, né? Eu nasci e cresci uma criança pobre, estudei em escola pública uma boa parte da minha vida, e quando a gente estuda em escola pública e a gente é pobre, isso é uma realidade que está distante da maior parte das pessoas que fazem parte da nossa vida. Porque eu sou de uma época, por exemplo, em que a gente precisava comprar os livros. E a gente tinha que escolher, ou compra livro ou come. Então, a decisão sempre era de comer. E eu estudei em escola pública, com livros que eram doados por outras crianças que estiveram naquelas séries antes de mim. Isso é o começo de uma história em que eu falo tanto de estudar, né? Me tornei um professor nos dias de hoje, porque eu acho que é através, se tivesse um nome para isso, eu acho que realmente a gente só tem condição de transformar vidas através da educação. Eu fui uma criança pobre, estudei em escola pública. Quando tinha 10 anos, eu sofri um outro golpe, que foi a separação dos meus pais. Então, se era difícil a vida com 2 pessoas para alimentar 4, porque eu tinha um irmão recém-nascido, Alberto, tenho outros 2, o André e a Ana Cristina. Com meu pai saindo fora de casa, a vida ficou muito mais difícil. E eu falei, puxa vida, como é que vai ser isso? Então eu estava com 10 anos de idade, disse, olha, agora você tem que mudar o caminho da sua vida, das suas coisas, né? Tem a sua mãe, você tem que fazer com que ela se preocupe o menos possível com você, porque você tem 3 irmãos menores e você precisa ajudá-la de alguma forma. Eu disse assim, como é que eu posso ajudar minha mãe? Tendo 10 anos de idade, talvez não dando trabalho para ela. Eu ouvia, quando eu era criança, as pessoas dizerem que quando a gente nasce pobre, a gente está ferrado. E eu, quando eu via isso, alguma coisa dentro de mim dizia que era uma mentira. Porque a gente tem muitas dificuldades, né? E só as pessoas que são pobres sabem realmente as dificuldades, só as pessoas que vivem as dificuldades sabem o que elas representam nas suas vidas. Mas eu disse, olha, se tem alguma coisa lá do outro lado, e é alguma coisa que eu posso chamar de meu sonho, né? Então eu tenho que buscar ela. Eles falaram, tem um muro aqui. Eu falei assim, então me desculpa, eu vou ter que descobrir quais são as ferramentas para quebrar esse muro que me separa dos meus sonhos, né? E foi exatamente o que eu fiz. Eu me tornei um bom aluno na escola pública. Eu consegui, por me tornar um bom aluno numa escola pública, uma bolsa de estudos para cursar o meu científico, né, o ensino médio, numa escola que era uma escola que ficava num lugar do Rio de Janeiro totalmente diferente de Ramos, que era Tijuca, o bairro da Tijuca, que era um colégio e faculdade. E a primeira coisa quando a gente entra numa escola particular e sai de uma escola pública, a gente é pobre, é viver um choque, né? A gente diz, gente, olha como é que essas pessoas falam, gente, olha como é que essas pessoas se vestem, gente, olha o que essas pessoas trazem para comer de casa.
E isso foi um outro marco, porque eu lembro que eu tinha uma calça jeans que tinha uma faixa marrom aqui do lado, e eu apelidava essa calça de General Custer, porque eu disse, olha, ela tem que ficar me servindo de segunda a sexta-feira para ser lavada no sábado e secar no domingo, para na próxima segunda-feira ela estar em pé, literalmente, né, do lado da minha cama, para que eu pudesse ir para a escola. Eu disse, olha, alguma coisa na minha vida que eu vá conquistar, ela tem que ser com educação. E aí aquela base que eu tive, eu estudei numa escola pública e era um tempo em que, independente das circunstâncias que a gente vivia, que não eram fáceis, o Brasil não vivia um momento fácil, né? As professoras queriam ensinar. Então eu disse, olha, eu tenho que aproveitar essa oportunidade para aprender. Quando eu entro na escola, no ensino médio, né, numa escola particular, eu disse, olha, eu tenho que aproveitar essas diferenças que eu consigo enxergar para me tornar uma pessoa diferente. Eu não quero estar preocupado com a roupa que eu vou vestir, que carro que o meu pai vai me dar quando eu terminar isso daqui, porque isso era uma ilusão. Então eu mergulhei nos livros, né? Eu tinha ganhado também a oportunidade de ser indicado para uma bolsa para estudar idiomas. Então eu recebi uma bolsa e fui estudar o meu primeiro idioma, que foi o inglês. Hoje, além do inglês, eu falo fluentemente o espanhol, o italiano e o francês, e arranho o português um pouquinho, né? E isso, quando a gente se projeta para frente, a gente nota que ajudou, fez a diferença. Consegui um belo dia, que estava terminando o ensino médio, sair de casa, olhei para minha mãe e disse, mãe, olha, hoje eu volto para casa empregado. Eu só volto para casa quando conseguir um trabalho de verdade, com carteira assinada e tudo. E aí eu saí naquele dia, quando foi 9 horas da noite, eu estava voltando para casa e disse, mãe, olha, eu acho que amanhã eu volto com essa carteira assinada. E o meu emprego, as entrevistas que eu tinha feito no primeiro dia me geraram o primeiro emprego, né, no dia seguinte. Eu acho que a educação começou a fazer sentido na minha vida quando eu comecei a continuar com a possibilidade de estudar para ser alguém, parte por causa do esforço da minha própria família, né, e meu esforço, mas parte também pelo esforço de uma série de pessoas, que podem ter sido vocês, que me ajudaram, e eu nem sabia onde elas estavam, né, para que eu pudesse, de alguma maneira, continuar seguindo nesse meu destino e nessa minha caminhada. Quando a gente cresce, a gente trabalha muito, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar e de ser bem-sucedido nas coisas que eu fiz. Aí depois vem a nossa grande experiência, a grande experiência de um homem e de uma mulher, e ela já foi contada de alguma forma aqui hoje, que são os filhos, né? Então eu tenho 3 grandes projetos na minha vida, os melhores e os maiores que eu já vivi. Um se chama Aimee, o outro se chama Miguel, e um pequeno agora, que se chama João Lucas. E ser pai, se é uma das experiências mais transformadoras, mais deliciosas e mais impactantes, também é uma das mais aterrorizantes. Principalmente porque a partir daquele momento, você que ajudou a sua mãe a criar os seus filhos e né, os seus irmãos eram pequenos, você passa a ter pessoas pequenininhas que você tem responsabilidade sobre a vida delas também. E eu disse, poxa, o que eu quero para os meus filhos? Ah, já sei. Eu quero que os meus filhos, eles cresçam sem essa visão de materialidade, sabe? Que eles cresçam sabendo que o pai e a mãe estão trabalhando, né, para tentar fazer com que a vida deles seja a melhor possível, e que eles precisam entender que aquele possível é o possível que precisa ser celebrado, né? E eu, nessa minha caminhada, tive a oportunidade, né, de fazer com que eles entendessem isso, esse desafio,
e tive a oportunidade de fazer coisas das quais eu me orgulho muito. Eu me orgulho de ter sido reconhecido como alguém que trabalhou no terceiro setor, né? E que deixou marcas. Tive a oportunidade de, trabalhando com educação, ganhar um prêmio, que talvez seja o prêmio mais importante que a gente tem aqui, que é o prêmio da Fundação Abrinq em Educação Infantil. Tive a oportunidade de conquistar por 3 vezes o prêmio Bem Eficiente de melhor gestor. Tive a oportunidade de receber o prêmio Cidadão do Mundo. E eu fico pensando, no mundo de crianças e no mundo de jovens e adolescentes que ainda enxergam com uma clareza muito grande esse muro que separa a vida deles, das suas realizações, dos seus sonhos, né? E que a gente, curiosamente, fica dizendo que é um muro invisível. Não é muro invisível, não. Está concretaço lá. E se alguma mensagem eu puder deixar para eles nesse momento olha, faça com que a educação seja a sua picareta, faça com que a educação seja a sua marreta, faça com que a educação seja o martelo, vai lá, quebra esse muro que separa a pobreza da realização dos seus sonhos. Eu sou José Luiz Esteves e essa é a minha história. Conheça outras histórias de superação e despertar. Acesse awakentalks.com e nossas redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, nosso podcast no SoundCloud e ainda trilha sonora no Spotify.